Senhoras e senhores, prezados internautas, muito bom dia. Bem-vindos ao Conselho Regional de Administração e ao 25º EPROCAD, Encontro de Professores e Coordenadores de Curso de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Um evento que é organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com a ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a quem agradecemos desde já pelo apoio. Passo agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira, para a abertura deste 25º EPROCAD. Muito bom dia a todos, especialmente um cumprimento muito especial aos colegas professores, coordenadores que estão aqui presentes e todos aqueles que nos assistem também através da TV e nos ouvem através da rádio do CRA. Quando eu vejo o professor Agamenon aqui presente, sempre me lembro que estamos comemorando a Bodas de Prata, né, do EPROCAD. Começamos aqui em 1989. E aquele evento, em 1989, era ainda né, na Avenida Rio Branco, a sede do CRA. Tinha uma pleiade de professores muito importante. Dali saiu um grupo de trabalho que teve uma repercussão muito importante na construção e na trajetória do ensino de administração no Brasil, em todo o país. O professor Hélio Nascimento, o professor Milone, né, alguns nomes, professor Jonas Lobato, né, professor, lembra, professor Irene Carvalho, exatamente. Acabaram com a proposta daquele grupo de trabalho, gerou o fim do currículo mínimo, né? E a estanqueidade do curso, enfim, um passo importante que foi realizado através do grupo de professores, coordenadores do curso de administração à época, em 89, né, na trajetória da nossa profissão. Em verdade, quer dizer, esperamos que hoje, nessas bodas de pratas, a gente também dê um passo tão relevante como nesse período, nessa defasagem, nessa construção entre ontem, 89, que é presente hoje, porque é um passado que marcou a nossa trajetória efetivamente, e hoje. Mas quem lhes fala hoje nessa abertura não é o professor, alguém vinculado à preocupação com a formulação de políticas vinculada à educação, no Conselho de Educação. Não é isso. Quem lhes fala hoje é um dirigente de classe, né? E um dirigente de classe logo coloca a questão de gente de classe que está preocupado com o chão de fábrica do profissional. Qual é o produto que nós estamos gerando para a fábrica? O chão de fábrica aí, metaforicamente relacionado a todos os postos de trabalho do administrador e todos os campos conexos à administração, em quaisquer espaços em que esse exercício profissional se realize. Qual é o produto que nós estamos gerando? É preciso mapear, né, as necessárias mudanças na graduação do administrador, a partir dessa perspectiva também que nós vamos discutir hoje intensamente em profissionais que se dedicam, como todos que estão aqui presentes, diuturnamente à formação profissional do administrador. Mas aqui, como disse, não lhe fala o professor, lhe fala o dirigente classista. E como a gente fala como dirigente classista, a gente às vezes exagera um pouquinho, comete algumas exacerbações, passa um pouco da conta, comete alguns erros e tem algumas deficiências naquela análise que estamos fazendo. Mas o que eu queria lhe dizer, colegas, é que, fundamentalmente, a gente quer ser bem simples, talvez até simplório, na análise que nós estamos falando, que antes da questão doutrinária, ideológica, pedagógica, importante, que vão ser discutidas aqui e que são discutidas em todos os fóruns, no cotidiano e no dia a dia que vocês realizam na administração, é que, fundamentalmente, no nosso curso de administração, nós temos que resolver um problema básico e elementar. Falta aula. Não se tem aula, né? Se nós pensarmos numa carga mínima de 3.000 horas, sempre gosto de repetir isso, 3.000 horas é o previsto, mas a sociedade brasileira ela é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, o discurso e a prática. E quando falamos em atividades complementares, acadêmicas complementares, e essas atividades acadêmicas que são importantes, mas que nem sempre são tão pedagógicas, educacionais, comprometida em verdade com a formação do aluno,
do profissional, futuro profissional, às vezes vão de 90 a 300 horas. Para efeitos de raciocínio, vamos pensar em 300 horas. 3.000 horas, tiram 300, já fica 2.700 horas do curso. Aí vem o estágio. O estágio é importante, claro, mas é verdade que nós sabemos que na grande maioria dos estágios ainda se faz estágio como mão de obra barata, em que de administração e de formação profissional, com supervisão, com orientação de profissionais de administração, de professores, de acadêmicos, de pessoas que dão o caminho aos alunos, a gente tem pouco, mas 10%, 300 horas. 2.700 menos 300, já ficamos com 2.400 horas. Falta aula, hein? Está faltando o curso. E 500 em algum lugar, mas eu estou dizendo, já que eu dei 300 para outras, né, a gente está colocando, estamos compensando aí para ficar... É claro que vai ter curso que vai acabar em 1.200 horas. Né? Vamos ficar só em 1.800 aqui, ó. Já estamos em 2.400. Aí tem a famosa, né, duração da hora-aula. Eu sou de um tempo, ainda como professor antigo, né? Não. Era 71, tem tanto tempo isso, né, Mário? 71 é muito tempo. A maioria dos professores aqui não era nem sequer nascida. As aulas eram de 60 minutos. Aí conversa aqui, conversa ali, negocia aqui, negocia ali. Em vez de dar aumento para professor, reduziu a carga horária. Olha, puniu o aluno. E a hora virou de 60 minutos para 50 minutos. Em muitos casos, 45, né? 40. Mas vamos ficar em 50, porque 40 é demais, né? E aí a gente reduz 400 horas. Já estamos em curso. O curso de 3.000 já virou 2.000 horas. Está faltando aula, tá certo? E aí a gente vem as atividades complementares. Atividades de campo, atividade de monografia, de pesquisa, tudo fora do trabalho. Atividade também é importante. Vamos estimar aí 200 horas? Já estamos em 1.800. Se formos mais duro, a gente vai abaixar muito mais esse tempo. Em verdade, se a gente falar de aulas noturnas, né, que começam atrasadas e terminam cedo, eu me lembro do tempo que dava aula, né, era até 11h10 da noite. O único que continuava com a turma até o final, porque os alunos não saíam, era o Belmiro, porque o resto, nós professores, todo mundo saía da sala antes. Isso agravou exponencialmente, né? Bem, cada vez menos parcela dos cursos presenciais, as cadeiras, a disciplina, se torna à distância. O que vamos ver aqui, 2 experiências importantes de ensino à distância, que é muito importante, ensino à distância. Mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que o ensino à distância não se faz nos cursos presenciais simplesmente pela metodologia, pela qualidade do programa, mas para reduzir custos, para garantir lucros, para acabar tendo menos aula presencial. E o curso presencial cada vez vira curso à distância. É muito pouco, minha gente, para um escopo, né, de formação profissional tão ampla como a do administrador. Se fala muito em pedagogia do oprimido, nós falamos nas doutrinas do Paulo Freire. Nós estamos concluindo, e lhes falo como dirigente de classe, é a pedagogia da planilha. Porque é a pedagogia que marca a formação, estou falando do Brasil, estamos falando do Rio de Janeiro, não estamos falando de escolas que são fora da curva, ou estão fora do ponto. Mas é a pedagogia do oprimido, não, é a pedagogia da planilha. Todas essas deduções de carga horária são para baratear os custos do curso, para garantir o lucro financeiro e em prejuízo da formação educacional. O curso de graduação, na prática, se aproxima cada vez mais da mesma carga horária dos cursos de tecnólogo, que tem 1.800 horas. A eterna discussão, e a gente fica na eterna discussão. O administrador é o generalista ou o administrador é o especialista? O generalista é aquele que sabe cada vez mais e mais, ou não, menos e menos, de mais e mais, ao ponto que não sabe nada sobre tudo, né? E o especialista é o que sabe cada vez mais e mais, de menos em menos, né? A ponto de saber tudo sobre nada. E a gente fica nessa discussão, falta aula. Vamos ser mais simples, vamos ser mais objetivos. Essa é a visão de uma instituição, de uma entidade de classe. Está faltando aula nos nossos cursos.
porque o aluno, no generalista ou no especialista, nem aprende a fazer, nem aprende a pensar. Os alunos pagam o preço com a má formação profissional, com o desemprego, com a precarização do emprego, com a baixa empregabilidade, com a frustração e com a decepção, com o despreparo para o mercado. E nós, entidade de classe, recebemos esses profissionais mal qualificados, com as exceções de regra e de prática, muitas vezes. Não há mobilidade social relevante em que a massa de profissionais, estudantes, ascendem dos níveis mais baixos da sociedade para o nível mais alto. Quer dizer, é preciso que a escola, que a formação, estamos falando no caso do administrador, mas em verdade isso se espalha para o processo educacional brasileiro em geral, propiciem a ascensão social, a mobilidade social. Talvez, mais do que tudo, do jeito que vamos, estamos garantindo aí mais a questão do ensino, né, no Código de Defesa do Consumidor. A abrangência do conteúdo, minha gente, e a diversidade dos focos impede que qualquer um desses alunos, saia especializado em qualquer área. Só vai aprender mesmo, de fato, a partir das notícias que tiveram no curso, a partir da trajetória profissional em que cada um vai se formatando ao longo da vida e mudando de posições, ou fazendo um curso ali, ou outro pós-graduação acolá, mas nunca vai efetivamente aprender no curso. O aluno acaba tendo apenas notícias do que significam cada uma dessas áreas de especialização nas profissões que desejou abraçar. Será que logística com 60 horas aprende mesmo? Administração de recursos humanos? As IEs, o mundo acadêmico, nós, órgãos de classe, não paramos de discutir, né? Os exames de suficiência. Tem que fazer exame de suficiência. Eu também acho. Tem que fazer exame de insuficiência. É claro, porque os exames que se faz aí não é exame de suficiência, mas certamente de insuficiência. Compartilhar ou não áreas profissionais. Né? Brigamos com economista, com pedagogo, com contador, com administrador, com engenheiro. Brigamos com todos eles, mas o projeto pedagógico tão importante e que seja compatível com o novo milênio. Mudança de paradigma do ensino. Claro que é importante. Vamos discutir isso aqui. Modernização dos processos de aprendizagem. Evidentemente, não é? Laboratório, pesquisa, empresa júnior, escritório modelo. Precisamos de aula. Essa é uma questão. Esses aspectos todos são importantes, mas a gente erra, vamos combinar naquilo que é mais elementar. A pouca aula na formação do profissional de graduação. É evidente que as razões didático-pedagógicas, de atividade acadêmica complementar, estágio, trabalho de campo, pesquisa, isso tudo se justifica por si só e plasma, forma bons profissionais. Mas que ideologia, que lógica sustenta essa deformação? Seria muito ingenuidade, e falando do Brasil, mais de 2.000 instituições de ensino, crer que só razões educacionais, pedagógicas, consubstanciam a carga horária de trabalho extracurricular de 1.200 horas no mínimo. Sem falar no Billy Night, né? Na saída mais cedo e mais tarde das aulas. Assim, a gente não pode deixar de reclamar sempre da biblioteca ambulante. Biblioteca ambulante que perambula pelo campus, né? Pelo camp, em função da presença dos avaliadores do MEC. Sim, mas a gente não pode deixar de reclamar com o MEC, o novo Torquemadas, né? Aquele que incendiou a Biblioteca de Alexandria também, porque os livros têm que ter 5 anos. Se não tiver 5 anos, não presta. Né? Aí é uma compulsão. O que está por trás disso? E a gente joga fora os clássicos. Toda profissão tem os seus grandes tratados clássicos. Quando a gente ignora essa realidade e fica na compulsão da produção, e o MEC vem com essa lógica, evidentemente que qualquer livro de 5 anos, há mais de 5 anos não presta, não vale, não computa, não se relaciona, isso evidentemente é um ataque inequívoco, né, à ignorância, à escuridão, à perda das luzes do processo de formação profissional. Né? Como dizia lá na Biblioteca de Alexandria, quem concorda com o Corão não precisa mais, pode queimar.
Quem discorda, mais razão também precisa queimar. Quem tem menos de mais de 5 anos não presta mais, como pode? Né? Colegas coordenadores de curso, vocês são os abnegados que exercitam no dia a dia da sua atividade profissional a sustentação desse ensino com tanta dificuldade. Praticamente, cada vez mais, a realidade lhes fazem levar a uma situação de pouco fazerem de atividades didático-pedagógicas, como deveriam estar encarregados. Acabam fazendo muito serviço de secretaria, atendimento ao aluno. Nós, o Conselho, precisamos nos ajudar a denunciar isso, a mudar isso, porque nós sabemos que vocês, no exercício da profissão, terão dificuldades de denunciar e de dificultar isso. Use o Conselho para esta denúncia, porque nós sabemos que acaba mesmo, que o coordenador do curso acaba virando mesmo fiscal de disciplina de professor e muitas vezes de alunos. Quer dizer, é preciso encantar o cliente, resultados financeiros, manter o aluno. E a gente sabe que a ouvidoria da IES é um terror, porque vindo da ouvidoria a qualquer momento acaba virando o terror, porque pode vir junto o raio da demissão. Né? Basta um aluninho qualquer reclamar porque não quer estudar, reclama da gente lá, daqui está demitido o professor. Contratação de professores mais baratos, mais inexperientes, para reduzir os custos. Não é educar, é faturar. O Conselho pode ser um instrumento anônimo, que lhes garante o anonimato, na luta coletiva, na denúncia, na construção de uma realidade diferente. 25 anos, evoluímos muito, mas também mantemos e estamos estagnando e mantendo o status quo. A prevalência do financeiro contamina a qualidade do ensino. Vocês sabem essa realidade, muito melhor do que eu. Certamente estou cometendo exageros e dourando talvez a pílula demais, mas talvez esteja falando de menos. Talvez tenha muito mais dados, que vocês constatam isso no cotidiano, e que o Conselho pode ser efetivamente a ferramenta, o instrumento de luta para transformar essa realidade. E o saldão das transferências? O saldão das transferências é uma questão muito interessante, né? Mercado de ensino superior é uma luta concorrencial sem quartel. É um verdadeiro faroeste educacional. Vale tudo para fisgar o aluno, né? Aluno é cliente ou cidadão? Há muito que ele deixou de ser cidadão, né? Ele vira cliente mesmo. Promoção especial no valor da anuidade. Quantos fazem isso? A todo momento. E aquela escola que está naquele cotidiano menor, realizando um esforço de formação ajustada àquela realidade local, vem atropelada pelo faroeste da concorrência na oferta da mensalidadezinha mais barata para tirar o aluno delas. E o aluno transfere-se em busca de preços mais baratos. Mas e as avaliações do MEC? Vamos discutir aqui, a UENAD, né? São importantes, mas são preferencialmente utilizadas, mais como chamadas mercadológicas. Atrativos, né? Atrativos de venda de matrícula. E não pelo valor educacional que aquele 4 ou que aquele 5 tenha, mas pela capacidade de atrair alunos. Como um grau, em vez de dar respeitabilidade acadêmica ao resultado do aluno, ele serve como instrumento para fisgar mais um aluno. As mais bem avaliadas são também useiras e vezeiras em oferecer saldão e promoção. Claro que há exceções, mas a gente tem certeza que isso costuma ser, a nível do Brasil, a regra. O Conselho, o sistema, precisa ser um instrumento de luta dos colegas profissionais de administração, professores, no exercício tão nobre como é de professor, de formação profissional, para transformar essa realidade. E o esquentamento de diploma, que a gente não pode falar essas coisas, né, que tem toda hora, né? Ninguém quer perder receita, ninguém quer perder aluno. Aceita-se transferência sem uma análise muito mais acurada, mais séria daquela documentação. A gente até olha, né? Olha com cuidado, E aí abate-se disciplina e formam-se transferências a todo momento, transferidos. O que a gente pega de diploma falso aqui no CRA é uma grandeza. Temos colegas aqui no setor de registro que olha o diploma e já sabe que é falso. Chama o jurídico aqui que tem mais um. A gente, ao longo desses anos, desses 25 anos,
Já passamos de 400 diplomas falsos aqui perto. Nunca fizemos escândalos. A gente, tem colegas, viu, Mário, que no Brasil inteiro denuncia, faz uma confusão disso. A gente toma providência, manda para a polícia, é uma confusão, comunica ao MEC, é uma trabalheira, isso é mais de 400. O professor barriga de aluguel, que a gente tem que denunciar essa gente também, né? Que está nos usando e está fazendo a pior forma de exploração, que é usando a nossa competência, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Né? O quadro móvel, né? Empresta o nome, mas não dão aula. Aparece na relação dos docentes, mas nem sabe onde fica a unidade da IES a qual estão relacionados. Muitos deles são os PhDeuses. Né? São importantes os PhDs, mas PhDeus, Deus me livre, vá pro diabo. Hein? Né? As pesquisas inexpressivas na área de ciências sociais. Me choca muito, Leonardo, eu, como que vejo a compulsão que a gente tem para esse negócio do Lattes. Né? É uma compulsão, todo mundo quer botar tudo no Lattes. Né? Qualquer coisinha que se faz, bota no Lattes. O Conselho está fazendo agora uma certificação profissional nossa, né, o Conselho Regional do Rio de Janeiro, que é do acervo técnico, igual os engenheiros fazem. Façam o nosso conselho aqui, que é direto também. Vai ter, certamente, mais... Começamos, e poucos conselhos da nossa profissão, poucos nenhum, né? Fazem a certificação, faz de pessoa jurídica. Nós estamos fazendo de pessoa física. Depois entra aí no site, dê uma olhada lá, que nós chamamos aqui, equivocadamente no sistema, de RCA, que eu não consigo aprender, Registro de Comprovação de Aptidão Acadêmica. De aptidão? De aptidão. Registro de Comprovação de Aptidão. Nome horroroso, que, em verdade, é o velho acervo técnico, o ART dos engenheiros. Nós temos aqui no Conselho do Rio e convocamos os colegas a fazer. Faça como o Leonardo, que ainda não fez. Não faça como o Leonardo, que ainda não colocou o dele. Então, como tem 0,4, 0,5, 1% do CAPES é Ciências Sociais. Mas a maior parte dos cursos são em Ciências Sociais. São todos hábitos para botar o seu textinho no currículo Lattes. Mas a gente faz muito pouca pesquisa. Mas, por outro lado, como eu vejo os professores, qualquer trabalho que o outro faz, a gente gonga. Né? É um rigorismo excessivo que me preocupa. Então, ensino, pesquisa, extensão, e a gente tem que estimular os garotos a escrever, estimular os garotos a produzir, porque quem não sabe escrever é porque não sabe pensar. E ele começa escrevendo mal, e aí, quando ele começa a escrever, ele aprende. É assim mesmo. Dá uma coladinha ali, a gente cagueta ali, denuncia, reclama, mas orienta e ele aprende. E ele vai pela prática. É igual namorar. A gente aprende a namorar namorando. Aprende a escrever escrevendo. Temos que estimular os garotos e não desestimulá-lo. Né? O papel do MEC. Eu estou sendo um pouquinho longo, mas isso aqui é um colocar para fora, né, das frustrações de um dirigente de classe. O papel de MEC é um escândalo. E o Conselho precisa deixar de ser um órgão de subserviência a essa realidade oficialista chapa branca para ter a altivez da construção de uma formação profissional. A gente tem que colaborar com o MEC e uma forma de colaborar é denunciar as suas iniquidades, a sua insensatez, o seu mau trabalho. O MEC abdica do papel de formulador de políticas e de controle de qualidade de resultados em formação profissional para privilegiar o foco do controle e da auditoria meramente burocrática. Não consegue superar o dilema existencial. Ou o MEC é uma agência reguladora ou é uma agência de formação profissional em educação. Ele precisa superar esse drama. O que ele é? Né? Porque ele cada vez fica estimulando os exames de insuficiência, né? Que é um ódio ao anacronismo, em verdade. Né? Se a gente pensar bem, aqueles mesmos que ensinam o curso de formação profissional são aqueles que fazem a prova do INAD, que são aqueles que fazem o exame de ordem e que são aqueles que reprovam os alunos honorários. E, por sua vez, são aqueles que têm o cursinho vestibular que foi substituído pelos cursinhos de exame de ordem. Este processo está se transformando numa verdadeira indústria para corrigir o que de fato está errado.
Esse exame de ordem não é para pedir, e que é o caso da Ordem dos Advogados, por exemplo, que não pede para ninguém ser, né, um Bilac Pinto, né, como jurista, para ser um grande... Hein? Um Sobral Pinto. Bilac Pinto também foi um grande jurista, foi um grande político também, Bilac dos grandes, né? Como Sobral Pinto. Não, está pedindo para o cara saber uma prosinha básica, o suficiente, né? E o cara não consegue passar nisso. E o papel do conselho é registro, fiscalização do exercício da profissão. E a ética. O desvio dos objetivos é o foco no estudante. Ocupação, né? E aí a redução da presença dos profissionais nas fábricas e nas organizações. O compromisso é com o profissional, com o trabalho. E por isso nós, conselho, estamos preocupados com a formação que os professores, que as instituições de ensino estão gerando para esses profissionais que vão para o mercado de trabalho. O que está errado, então, na essência, é a formação, a orientação, o papel formulado pelo MEC através da IES. É uma falha do MEC que aprova aquelas IES que elas dizem que não estão bem. Por que o MEC não capacita, não supervisiona efetivamente a IES para que cumpra efetivamente o seu papel institucional de formação profissional? Atacamos os efeitos e não as causas. Colocar os conselhos profissionais, né, para cumprirem o papel de filtros na formação educacional, como querem com o exame de insuficiência, né, é querer sair do objetivo da sua responsabilidade como órgão de governo, que é o MEC, e passar isso para os conselhos, que é o que está acontecendo. Os dirigentes de conselho adoram isso, porque eles dão poder. Mas a formação profissional cai muito, porque a qualidade do país reduz cada vez mais. Os conselhos não são apêndices, sucursais ou ajustadores institucionais, filtros para suprir, né, ou corrigir as deficiências flagrantes do MEC em cumprir o seu papel. E agora está se falando em criar uma autarquia, hein? Não sei como é que está isso agora, mas estão falando em criar uma autarquia só para fazer prova de insuficiência. Porque é prova de insuficiência. Como é que o cara faz o curso, passa na prova do ENAD, faz lá a prova do ENAD e reprova no exame de insuficiência? Que aquilo reprova tanto que não é de suficiência. E é o MEC, minha gente, e apenas o MEC que tem a responsabilidade de avaliar os cursos de qualidade de nível superior. Vão criar mais uma autarquia? O Brasil é assim mesmo. Fala em reforma administrativa, cria o Ministério da Desburocratização. É sempre assim, né? A gente burocratiza, né? Até para desburocratizar. É o próprio MEC que autoriza os cursos, que reconhece, né? Que os reconhece e que deve avaliá-los. Encerrando aqui, para já estou ficando muito longo, já escrevi tanta coisa, Leonardo, que já estou ficando aqui longo, né? Minha gente, a universalização de ensino fundamental, que foi uma conquista histórica, né, de séculos, ainda não chegou no Brasil. Falha na qualidade. A gente está falando de nível superior, mas o ensino de nível fundamental, de nível médio, é um horror. E a gente quer corrigir no nível superior o que na essência está errado, né? Nós estamos formando, muitas vezes, analfabetos funcionais. Quantos cursos aqui, a maioria, se não for a totalidade, que encontram alunos verdadeiros analfabetos funcionais no nível superior? O menino não sabe ler ou interpretar texto. Como é que ele vai fazer curso de nível superior? Quer dizer, a má qualidade do segundo grau, isso é gravíssimo numa sociedade como a brasileira. O Pronatec agora está querendo resolver isso. Mas, em verdade, né, nós estamos formando, muitas vezes, legiões de imbecis diplomados. Essa aqui é a verdade. Idiotas graduados. Pessoas, portanto, frustradas. Uma quantidade brutal, né, de uma massa absolutamente decepcionada e frustrada pelo tipo de formação que temos tido. Falando em geral. Acho que o modelo, né, por aí vai mal. Não vou falar dos MBAs, das universidades públicas, né, dos cursos que são caros e muito bem pagos, apesar do curso de graduação ser barato. Isso fica para uma outra oportunidade, né? Mas as universidades públicas também merecem. Se bem que a gente sabe que no Brasil a coisa está muito esquisita, porque agora a lógica dos recursos públicos e benefícios privados continuam subsistindo no ensino brasileiro.
O Pronatec é 100%, né? Já se estatizou o ensino de nível médio e agora a gente sabe que o ProUni, hein? O FIES e o ProUni, em muitas faculdades, já passa de 50%. E aí, essas orientações do MEC que levam à concentração. Pior do que o monopólio público, estatal, é o monopólio privado, porque ele decorre especialmente quando isso vem e é derivado dos recursos públicos, mas que vão garantir benefícios privados nas bolsas de valores. Eu, nesse momento, nessa abertura um pouco maior que estou lhes fazendo hoje, encerrando, eu gostaria de compartilhar com os colegas essas agruras, esses sentimentos, e pedir licença pelo alguns exageros que possa ter cometido ou esteja cometendo aqui, mas fazer uma conclamação política. É preciso que as instituições, como o Conselho, instituições de classe, o sistema, o Conselho Federal, os Conselhos Regionais, nós aqui do Rio de Janeiro também, deixemos de ser, né, chapa branca, de ficar, né, só batendo palma para o sistema oficialista de ensino, que está errado. E a gente passa a ajudar os verdadeiros professores, a academia, através aqui do professor Mário, através da Angrade, que aglutina todo o conjunto de professores, né, educadores no campo da administração, para ajudar essa instituição a ser um instrumento de luta, a um instrumento de combate. Porque o professor, naquele cotidiano, está lutando para transformar essa realidade. Mas nós não estamos falando no questão individual, nós estamos falando de uma luta coletiva e que precisa do beneplácito e da contribuição. Mais do que tudo, precisa do compromisso político de transformação dessa realidade, que só uma instituição de classe pode ser o instrumento de todos os coordenadores aqui, de todos os coordenadores desse país, e que são profissionais de administração, que militam certamente na área mais nobre decorrente da nossa Lei 4769, que é o magistério do ensino de administração. Muito obrigado.